Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez no canal. Prazer, Rodrigo D'Angelo. Hoje receita de doce de massa folhada. A gente vai usar esse pacote aqui com a massa folhada já pronta, é mais fácil de trabalhar. Ela já é inclusive com açúcar por cima. E aí a gente vai fazer um creme, né, de confeiteiro, aquele creme clássico. 1 litro de leite, uma caixinha de leite condensado, uma colher de café de essência de baunilha só para dar um gostinho. Inclusive a gente coloca ela depois que o creme já estiver praticamente pronto, porque na hora que você coloca ele, né, para cozinhar junto acaba sumindo, né, o gosto da baunilha. E uma colher ou duas, né, de amido de milho, vulgo maisena, aí fazendo a propaganda, e sem ganhar por isso, obviamente. Então, na panela, leite condensado, a baunilha no finalzinho do processo e o amido de milho logo aqui no início. A gente vai colocar basicamente esses 3 ingredientes no início, panela fogo baixo, deixar cozinhando até começar a engrossar. A ideia do amido de milho, você também pode dissolver ele antes num pouquinho do leite, para ele não ter perigo de empelotar. Então você pega, né, justamente essa 1 ou 2 colheres, porque é meio relativo, dependendo do leite que você está usando, se ele é desnatado, semi-desnatado ou integral, quando ele tem mais ou menos gordura. Então você pode, né, meio que trabalhar, quer num ponto intermediário, 1,5 colher de amido de milho é o suficiente para engrossar aqui o seu creme. Tem gente que coloca também uma gema de ovo. E aí a gema de ovo deixa o creme um pouco mais amarelado. Ele acaba ficando mais bonito, obviamente. E como vai cozinhar, não tem problema nenhum. E na hora que ele já tiver quase no ponto, né, de terminar, que ele tiver já mais grosso, a gente entra com a essência de baunilha para justamente deixar esse sabor e esse gosto, né, acentuado. Até o próprio cheiro, vamos falar assim, acentuado depois no seu creme pronto. Com o creme pronto, a gente vai colocar, depois que deixar ele esfriando na própria panela, né, no fogo aqui, que a gente tirar e deixar no cantinho esfriando. Na hora que ele já estiver bem frio, a gente vai colocar um filme plástico por cima, para evitar que ele transpire, vamos falar assim, né, ao invés só de cobrir por cima. Então a gente vai pegar esse filme plástico, encostar literalmente no creme e levar na geladeira e deixar esfriar aí por umas 2 horas mais ou menos. Depois que ele já estiver bem gelado, é hora de a gente montar aí, né, na nossa travessa com a massa folhada, o creme, fazendo camadas, por exemplo. Então, camada de creme, camada, né, desse biscoito, né, de 1000 folhas, né, folhado, camada de creme por cima, etc. E depois, se você quiser finalizar com um coco ralado por cima, ou um granulado, também fica a gosto, mas já não precisa, porque essa própria massa folhada aqui, ela é bonita, inclusive você pode deixar ela por cima aí do seu doce. Bom, vamos aí aos preparos. Vou colocar o leite condensado, vou dissolver um pouquinho desse amido, né, já um pouquinho antes, obviamente nesse leite, para não ter perigo de empelotar, né, de criar, né, aqueles grumos, né, do pó que não dissolveu, e começar aí a cozinhar em fogo baixo. Aí na panela, o leite, a maisena, né, o amido de milho dissolvido, para não ter o perigo de empelotar, né, de criar, né, os grumos do pó não dissolvido, e o leite condensado. E a baunilha a gente vai colocar depois que já estiver cozinhando. Depois de ficar mexendo em fogo baixo por meia hora mais ou menos, ele já vai começar a engrossar bem, que é o ponto que está aqui agora. E aí agora nesse momento é que eu vou colocar a essência de baunilha, porque logo, né, em seguida, daqui mais uns 5 minutinhos no máximo, eu já vou desligar o fogo e aí eu vou deixar o creme esfriando na própria panela. Depois de deixar cozinhando em fogo baixo por esses 35 minutos, né, e nos 5 minutos finais a gente já colocou a essência de baunilha também, ó. O creme tá bem grosso. Agora a gente vai deixar esfriando na própria panela durante 1 hora mais ou menos. E aí, de tempos em tempos, a cada 5, 10 minutos, a gente vem e dá uma mexida para ele não criar essa película por cima. Que é a ideia de colocar depois o filme plástico por cima, né, desse creme aqui e levar para a geladeira. E aí, repetindo o que eu falei, tipo, se eu colocar o filme em cima aqui na panela e não em contato direto com o creme, primeiro ele vai criar aquela evaporação, ele vai transpirar, que a gente fala, e vai deixar todo, né, o filme molhado e vai estragar o nosso creme, que ele vai ficar tipo com essa água por cima. E a película aqui do creme também vai ficar com aquela camada grossa. Então o que a gente faz? A gente pega um filme plástico daqui a pouco, né, tipo depois dessa 1 hora mais ou menos que ele já estiver frio, vai colocar o filme plástico encostado no creme e aí leva para a geladeira. E aí depois, na hora que você deixar na geladeira por essas 2 horas para ele ficar bem gelado,
pra tirar o filme, a hora que você puxa, ele sai, tipo, praticamente inteiro, assim, sem, tipo, tirar parte desse creme, vamos falar assim. Então é fácil depois de você tirar, né, o filme plástico desse creme e você, obviamente, mantém ele, vamos falar, dessa maneira uniforme, né, sem essa película que vai criar por cima e sem, obviamente, o creme ficar transpirando, né, tipo, a evaporação dessa água e ficar em contato com o filme se você colocar ele, tipo, por exemplo, na borda aqui da panela. Depois de deixar o creme esfriando na própria panela, em cima do fogão mesmo, a gente pega um plástico filme e coloca ele em cima do creme. Então encosta bem para não criar, obviamente, água e também não criar aquela crosta, né, em cima do creme. Aí agora a gente vai levar para a geladeira, vai deixar umas 2 horas, que é o tempo de gelar bem o creme para depois conseguir montar, né, as camadas do doce. Depois de deixar 2 horas na geladeira, ele já está bem gelado, já obviamente engrossou um pouco mais, está um pouco mais consistente. Agora a gente vai tirar o plástico filme e começar a fazer as nossas camadas aqui nessa travessa, nesse pirex, com creme, a bolacha, né, folhada, mais creme por cima e vai fazendo aí as camadas até, tipo, preencher todo, né, a nossa forma, a nossa travessa, etc. Ó, repara que o plástico filme ele sai praticamente limpo, ele sai só com uma camadinha bem fina de creme, que é praticamente irrisório. Você pode até tentar dar uma raspada aqui com a colher, mas ele não criou aquela camada, né, aquela crosta que acaba ficando mais dura aqui em cima do creme. Espalhando uma camada de creme, agora eu vou vir com a bolacha, vou quebrar ela tipo em 3, 4 partes e vou ir forrando o fundo aqui, né, da minha travessa. Aí uma camada de bolacha, você pode deixar, né, uns espaços no meio, porque aí agora a ideia do creme é justamente criar uma camada mais generosa. Então você vai ter aí bastante creme, né, nesse seu doce. Fiz mais uma camada de creme, agora venho com mais bolacha folhada por cima. E aí você já pode finalizar. Se quiser colocar um coco ralado também, né, para dar tipo um sabor diferente e um acabamento diferente por cima, fica aí à vontade também, obviamente. Depois de fazer a última camada com a bolacha, né, folhada, tá pronto aí o seu doce. Pode, né, reforçando a ideia, colocar um chocolate granulado se quiser, ou um coco ralado que fica mais bonito e mais saboroso. Voltar para a geladeira, deixa esfriar, tipo, ou seja, agora refrigerar na verdade até a hora do consumo. E tá prontinho aí o seu doce. Esse mesmo creme você pode utilizar ele para rechear bolo, que é tipo a ideia desse creme de confeiteiro, é uma delícia, tipo, e vocês viram que é fácil de fazer e você pode usar ele para N aplicações, né, para vários doces que você for preparar, você pode usar esse tipo de creme para fazer recheio, por exemplo. Bom apetite, pessoal!